Olá, futuros portugueses! Esse é o canal Cidadania Portuguesa com Yasmin Mota. No vídeo de hoje eu vou falar para você o que fazer quando o filho do português já faleceu. Temos o português aí da sua linhagem, seja quem for, um português, uma portuguesa, se é seu avô, seu bisavô, seu trisavô, ou avó, bisavó, trisavó, temos aí esse mundo e esse universo aí de portugueses. Mais comum é você fazer os processos de geração a geração, sempre o filho do português passando para o filho dele, para o filho, para o filho, para o filho, para o filho, fazer aquele monte de processos de filhos. A gente tem vários casos assim na JCP. Só que o que acontece? Às vezes, o filho do português ou a filha do português já faleceu. E aí, você não tem outra opção. Você tem que fazer um processo de neto. E, gente, processos de netos começaram a ser possíveis em 2006. Eu tenho um vídeo que eu explico sobre isso, sobre o histórico da Lei de Nacionalidade Portuguesa. Mas, assim, desde 2020 a gente tem uma possibilidade maravilhosa que o único vínculo que Portugal está cobrando, a única exigência, além da comprovação da linhagem, da entrega dos seus antecedentes criminais, é falar português, coisa que é pré-estabelecida para brasileiros. Então, assim, um processo de neto ainda é mais demorado, ainda é mais complexo e ainda acaba saindo mais caro que um processo de filho, porque você tem que entregar mais documentos e etc. Mas, assim, o direito é igualzinho. Então, se o filho da sua linhagem já faleceu, não dá bobeira. Agora é a hora de fazer o processo do neto. Mesmo que você tenha um caso aí de, poxa, mas aí eu tenho que fazer o meu processo, mas antes eu vou ter que fazer do meu pai, que é o neto, que vai ser um processo bem mais caro e tal. Cara, faz o processo do seu pai. Se o seu pai é o neto, seu avô, que é o filho, já faleceu, por exemplo, seu pai é o neto, você é o bisneto, seu objetivo final é fazer o seu processo e os seus filhos. Beleza, você vai ter que fazer o processo do seu pai. E pode ser que agora você não tenha a grana para fazer o processo do seu pai, o seu e dos seus filhos. Mas você tem a grana para fazer o do seu pai? Vai lá e faz o processo dele. Por que eu tô te dizendo isso? Porque é isso que te resta. Se você não fizer o processo do seu pai, que é o neto, e aqui pode ser a sua mãe, a neta, ou a sua avó, a neta, era o meu caso, a minha avó era a neta, você vai perder o direito. O direito morre com o neto. Se ninguém na sua família fizer o processo até o neto do cidadão português, a sua linhagem vai se perder na lei da cidadania portuguesa, tá? Então, assim, a lei permite que o filho não faça o processo e o neto continue tendo direito. Agora, se o filho não fizer o processo e o neto não fizer o processo, esses dois faleceram, não tem como o bisneto fazer o processo, tá? E mesmo que o neto esteja vivo e você achar que você pode fazer processo de bisneto não existe. Você tem que virar filho ou neto primeiro. Então, assim, faz o processo do seu pai, faz o mais rápido possível o processo desse neto ou neto da sua família, e aí depois você vai se organizando para fazer o restante dos processos. Então, só pra gente ser objetivo, como um processo de neto hoje, no momento que eu tô gravando esse vídeo, tá levando cerca de 2 anos, até mais que 2 anos, você vai ter bastante tempo entre o processo do seu pai ou da sua mãe, que é o neto, e o seu processo. Esse é o tempo que você vai ter para se planejar para fazer o seu processo e o processo dos seus filhos. É bastante tempo, então se planeja financeiramente para isso, ok? Se você curtiu esse vídeo, não deixe de dar um like, principalmente que eu te ensinei que você não pode dar bobeira e deixar de fazer o processo desse neto. E se inscreve aqui no canal que tem vídeo novo toda terça e sexta sobre cidadania portuguesa, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.